com o o amor 61. infinito. Não, com esse aqui, primeiro. Você lembra desse, João? Não, improvisa aqui. Vamos dar uma improvisada aqui. Pode começar a gravar lá. Tá. Tá. Ah, o dele já está gravando, então eu vou ficar. Dá pra começar de novo? Ele quer começar de novo, No João. comecinho antes de você começar a tocar. Não, ele tá. Tá, lá vai. Só quando unimos a oração com amor aos nossos filhos é que somos capazes de compreender as mensagens de Deus. Somos capazes de compreender as mensagens de Deus. O papel dos pais é de proteger seu filho autista. O papel dos pais é proteger seus filhos, seus filhos autistas e orar por eles. Jamais permitir que sua dignidade humana seja pisoteada por ninguém. Jamais permitir que a sua dignidade humana seja pisoteada por ninguém. Diariamente peço ao Senhor Deus que aumente a minha fé. Diariamente peço ao Senhor Deus que aumente a minha fé, que me dê uma fé cada vez mais viva e atuante, e aumente mais e mais o meu amor ao próximo, que eu siga os passos de Jesus Cristo, fazendo bem, sem olhar a quem. Lá, 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 a voz saiu, olha. Boa tarde a todos. Eu me chamo Elísia Fênix. Sou mãe de 2 filhos autistas, José Erasmo e Olavo Vatrim. E esta música é uma oração, a letra é minha, de Elísia Fênix, que está no livro Ansiedade, uma luta com o autismo. E ela foi musicalizada pelo cantor cearense J. Alencar, que faz parceria com o nosso projeto Artista Autista Elísia Fênix. E hoje nós estamos aqui nesse belo encontro que queremos que vocês conheçam a nossa exposição. A exposição da arte da escrita e da fotografia inclusiva da diversidade dos autistas. Tá? E é esse o nosso trabalho de hoje. E agora o J. Alencar vai cantar mais uma cançãozinha que é Amor Infinito.
J. Alencar. Amor infinito, generoso, diferente. Amor infinito, generoso, diferente, misterioso, é o amor de mãe e de Deus. Amor infinito, generoso, diferente, misterioso, é o amor de mãe, amor de Deus, amor de mãe, amor de Deus. Generoso, diferente, misterioso é o amor de mãe e de Deus. Uma internação muito bacana. Então, eu gostaria de contar um pouquinho para vocês como que tudo começou. O Olavo teve um diagnóstico de autista em começo de março de 2020. E aí foi bem na pandemia, né? E a gente ficou sem saber o que fazer. Aí a ideia foi eu falei com um poeta, o Osmar Osban Aedo, e ele aceitou fazer parte desse projeto que eu gostaria de fazer, que é Autismo Não Tem Cara. Né? Porque nem todos os autistas, você olha e vai perceber que é autista. Né? Então a gente tem os graus, os níveis de autismo, que chamam de leve, que é o caso do Olavo. Eu sempre discordei dessa palavra. E então, a gente fica, às vezes, eu questiono isso, tá? Por que leve? Se ele tem depressão, se ele tem TDAH, se ele tem ansiedade, se teve prejuízo na escola, então isso não pode ser chamado de autismo leve, porque, na minha opinião, isso não existe. Né? Então, autismo leve poderia ser aquele autista que trabalha, porque tem os que trabalham, e dão conta de morar sozinho e resolvem seus problemas, as suas situações. Né? Aí que vem a minha discordância. E muitos estão discordando. Os próprios médicos e psicólogos, fonoaudiólogos, porque a gente não pode romantizar o autismo. Ah, eu sou autista, ai que lindo que eu sou. Ele é lindo, mas não, cadê os sintomas que ele tem, né? Que impede de trabalhar, que impede, às vezes, até de viajar, né? E é isso que a gente está conversando nessa conscientização que a gente faz do autismo. Porque às vezes o educador, os pais ouvem falar isso, mas o meu filho, ele não faz nada, como é que é leve? Ele está aqui parado, ele não entende nada, ele tem depressão, mas a pessoa nem sabe que ele tem depressão autista, né? Então isso tem que ser muito bem conversado, muito bem trabalhado, que são as comorbidades que vêm com o TEA, que é o transtorno do espectro autista, que é quando vocês pegam aquelas várias cores e abrem aquele lequinho, né? Então o autismo, ele é comparado com esse espectro de cores, né? Cada um na sua cor. Vocês vejam que aqui tem muitas cores, várias. Então aqui dentro de uma cor dessa pode estar o autismo.
né? Então, nós temos que ter muito cuidado quando falamos do autismo, do TEA, para a gente não romantizar e banalizar o diagnóstico do autismo. Porque nem tudo que está acontecendo com o autista, que chamam de autista, é autismo. Então, tem muito... Aquele dia eu conversei com a tua amiga, né? Então, nem sempre a criança não falar é porque é autismo. Tem depressão, nem sempre é autismo. Tem TDAH, às vezes ele não tem autismo. Então, esse cuidado tem que ter, né? É muito difícil de fazer um diagnóstico de autismo, do TEA. Então, a pessoa tem que ser especializada, ela tem que compreender desde o dia que aquela criança nasce ou antes. Tem que saber. O médico, o psicólogo, o fonoaudiólogo, os pais têm que entender. E o que a gente está vendo hoje? Tem que os pais, a escola, igreja, comunidade, todos têm que trabalhar junto para recuperar esse autista, para ele aprender, para ele se incluir, né? Então não adianta eu fazer um tratamento e a escola não ajudar, ou levar, por exemplo, criar a missa azul dos autistas. O meu questionamento é, o que eu vou levar meu filho na missa azul? Vai resolver alguma coisa com o tratamento dele? Ele nem sabe o que estão falando lá, ele nem entende o que estão dizendo. Então, antes de eu criar a missa azul, eu tenho que ver como é que está a família, a igreja teria que ver essa parte, né? Como que está essa família, como que está a escola, para todos trabalharem juntos. Esse é o trabalho que eu faço, tá? E neste livro aqui traz um pouco da história nossa. Você leu ele já? Não, esse Não? Você não levou esse? Não? Então, aqui traz... Agora eu vou passar a palavra para o Olavo, para que ele fale um pouquinho do depoimento dele. Estamos falando dele, né? Sim, eu li já. Você leu? Li. E qual que é a tua opinião, tua impressão? A minha impressão é o que você falou, que era difícil de diagnosticar, porque o que parecia aos meus olhos, o que o Lavo fazia no pequeno, aos meus olhos era perigoso, certas coisas, né? Que nem quando ele foi pegar, defender o bichinho, o escorpião, isso aí marcou em mim. É um escorpião, Ele queimou assim também, né? né? E ele não, para ele estava simplesmente protegendo aquele bichinho que era perigoso. É isso. Não sei se você viu a parte que ele queimou a mão, porque eles têm algumas situações que eles não sentem o calor, não tem reflexo, né? E aí eles queimam, daí eles derrubam o leite em cima. Por isso que muitas crianças se queimam, né? Porque eles não têm o reflexo, né? Mas esse aí você escreveu quando? Antes da Menina da Rosa? Esse? Não, depois, esse foi o segundo. É. Eu não tinha mostrado esse pra você? Não, Desculpa, tá? só vi o... É que é muitos muito livros. Então, Olavo, pode falar alguma coisa sobre você, Ok. o teu depoimento, Especifique sobre o que eu vou depor. ou sobre o que a gente conversou aquele dia. Que era para você fazer um depoimento do que você sente, como que foi fazer o diagnóstico. Ah, sim, claro. Porque Mas, legal. não foi combinado nada aqui, então eu não sei o que falar. Né? Então, a questão do autismo é complicado porque a gente não tem, assim, referências sobre os casos específicos, porque é uma gama muito grande. E normalmente as referências, e aqui a referência que eu falo, não estou falando só de referência médica, referência cultural, para a gente conseguir identificar. Porque, por exemplo, cadeirante, a gente vê num filme ele passando por dificuldade, e você pega isso, mesmo que o filme não represente todas as dificuldades, você tem alguma referência para saber.
na cultura com relação ao autismo, é sempre o muito inteligente ou aquele que tem um grau de dificuldade que dá até para considerar como se fosse retardado. O cara não consegue falar, o cara não consegue raciocinar direito, o cara não consegue nem andar direito e precisa ter alguém cuidando dele para tudo que é lado. O que é uma mentira enorme da cultura. Porque o autista, ele pode ser inteligente, ele pode ser retardado, mas isso não é definidor de autismo. A maior parte dos autistas são comuns, entre aspas, dentro do espectro dele, óbvio, com as dificuldades dele. E por causa dessa dificuldade de referência cultural, a gente não consegue identificar. E aí a gente conhece uma pessoa que pode ser autista e a gente toma ele como mal educado, como grosso, né? Como um antissocial, metido, arrogante. E muitas vezes o cara acaba sofrendo bullying por causa disso. Eu já vi isso acontecer com outros garotos que eu não sei se eram autistas ou não, mas hoje, refletindo sobre o comportamento deles, talvez eles fossem. Que eles eram calados, eles não sabiam falar direito, e o pessoal ia ali e maltratava ele, né? Eu nunca sofri com maltratos porque eu evitava, né? Eu aprendi desde cedo arte marcial para poder evitar, não fisicamente, mas da postura. E você ganha uma postura quando você treina, né? E daí, quando o cara vinha me intimidar, eu levantava assim e falava, o que é, cara? Aí o cara baixava a bola. Mas a maior parte dos autistas não fazem isso. E eles acabam sendo, muitas vezes, sofrendo muita violência psicológica em alguns graus, violência física, como aconteceu com meu irmão, o Erasmo, que sofreu bastante violência física dos garotos que não sabiam compreender o comportamento dele. E ele próprio também não tinha um diagnóstico na época. E a sociedade, mesmo que ele tivesse o diagnóstico, a sociedade não estava preparada para ele, né? E daí a gente sofre muito, né, por causa disso. E quantas pessoas estão passando por essa situação hoje e a galera diz que, ele é mimado, ele é mal educado, não sei o quê. E no fim o cara está sofrendo um transtorno de autismo. Eu passei por isso no sentido de depressão, porque eu acreditei durante 20 e poucos anos que eu tinha depressão. E não era a depressão que eu estava tendo, era o autismo, a dificuldade de me relacionar com as pessoas. Não entender isso me deixava triste, só que não era um quadro propriamente de depressão, era uma depressão causada pelo autismo, por não compreender o meu autismo. Uma vez que foi diagnosticado o autismo em mim, com 33 anos de idade, hoje eu estou com 36, eu comecei a... Na hora eu fiquei bem triste, tá? Foi muito choque para mim, né? Mas eu comecei a refletir, nossa, talvez toda essa tristeza que eu sinto não é uma tristeza de fato por um motivo que normalmente leva a pessoa à depressão, né? Que é, sei lá, luto, ou... Eu não sei exatamente, porque tem muitas coisas que levam, né? A pessoa que não consegue um emprego, não consegue se realizar. Não é isso. Era simplesmente um quadro autista que eu não compreendia e isso começou a passar essa depressão, né? Hoje, minha vida, no sentido dos meus problemas sociais, continua igual, só que eu não tenho a tristeza que eu tinha antes, aquela sensação de ser um fracassado. Putz, cara, por que eu não consigo arranjar amigos? Putz, por que eu não consigo namorar? Putz, por que eu não consigo arranjar um emprego? E fica, sabe, antes ficava essa coisa me rebaixando. Hoje eu não tenho mais esse rebaixamento porque eu entendi minha dificuldade. E dentro dessa dificuldade eu estou conseguindo dar alguns passos em direção a uma vida social melhor.